muito bom dia para você, um prazer encontrá-lo aqui acompanhando a IPP TV. Nesse momento nós teremos um tempo devocional, vida devocional, como você acompanha, um momento para pensar nas coisas do alto. Você é um privilegiado de ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus, na sua bondade, infinita misericórdia, sempre se voltou para o ser humano para falar com ele. O Senhor Deus tem uma ótima notícia, uma boa notícia, uma maravilhosa notícia. Chama-se salvação. Por isso, todos aqueles que conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que usufruem da salvação em Cristo, têm o privilégio de ter a palavra de Deus e compreender o que a palavra de Deus diz pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Por isso você é um privilegiado. Eu espero em Cristo que você seja muito abençoado com a leitura da palavra, com a meditação nesse texto que nós teremos nesta manhã. Eu estou pensando aqui na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. 1 e 2. E a minha ideia nessa manhã é de dizer que todos aqueles que foram escolhidos por Deus, amados por Deus, eleitos por Deus, eles vivem dentro de um reino, de um bom rei, de um bom pai, que tem ótimas instruções, maravilhosas instruções para viver. E quando um bom pai, uma boa mãe, tem boas instruções, é sabedoria ao filho entender, compreender, seguir em obediência. Então essa é a minha linha de raciocínio com você. Nós somos eleitos para obedecer. Eu sei que na nossa cultura, quando se fala em obediência, parece sempre ter alguma coisa ruim assim. A gente não tem um hábito gostoso de obedecer. Parece que obedecer é sempre uma despersonalização pessoal. No entanto, obedecer na palavra de Deus não é obedecer a um Deus tirano, a um pai duro, a um ser intransigente. É obedecer boas instruções de um pai amoroso que nos aponta o caminho, que nos conduz no caminho, que tem paciência conosco no caminho e que sempre aponta um fim. Muitas vezes este fim ainda os nossos olhos não conseguiram ver. Nós temos uma ideia do que é o céu, nós temos uma ideia do que é a glória eterna, mas nós estamos vivendo aqui, no presente, no dia a dia. E por causa disso, muitas vezes, muitos sons, muitos olhares, muitos atrativos, e nós corremos o risco de dispersar. Pois é isso que o Pai nos chama a entender. Somos eleitos para obedecer às instruções seguras de um Pai amoroso que nos conduz na trilha da vida eterna. Por isso, uma alegria ter esse momento com você, minha gratidão a toda a direção da IPP TV, reverendo Arival, amigo de longa data, nosso querido Roberto, que trabalha com uma equipe maravilhosa aqui na TV, na IPP TV, para que a mensagem de Jesus chegue a você, onde você estiver. Onde você está agora? Concentra, pensa. Se você tem coisas para fazer ao longo desse dia, eu quero convidar você a investir alguns minutos só na palavra de Deus. E então depois você vai para tudo que você tiver de fazer ao longo de todo o seu dia. Combinados? Vamos pensar? O texto é de 1 Pedro, ou da primeira carta de Pedro. Olha a beleza desse texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Lembra do tema? Eleitos para obedecer. Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Eleitos, olha, 2 vezes Pedro usa o mesmo termo, escolhidos. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Lembra que eu falava que obedecer a Deus não é obedecer a um tirano qualquer. É ouvir atenciosamente, de bom grado, as boas palavras de um Pai amoroso que nos ama tanto, que deu o seu próprio Filho por nós. Então, não é uma obediência de um contrariado que ouve a palavra do Pai, é uma obediência agradecida. É sobre isso que eu quero falar. Então, veja só, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito.
Então, a eleição, a escolha que o Senhor Deus nos fez, Ele nos escolheu, mas assim como um pai vai educando um filho, uma filha no caminho que deve andar, o Espírito Santo foi deixado para comunicar ao nosso coração como é que deve ser a nossa vida. Todo crente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda o crente a ser crente. Porque a fé, ela não é uma coisa que a gente produz por nossa própria força. A fé vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente mesmo. Pois Deus dá a fé para cada um de nós. E o Espírito trabalha na nossa mente, no nosso coração e nos conduz de maneira segura, de maneira tranquila, de maneira suave, como a galera fala. Assim é a caminhada de um eleito sustentado pelo poder de Deus. Não haverá problemas então, pastor, na vida? Haverá sim, todos nós temos muitos problemas, mas o que são os problemas diante da maior solução possível, que foi Cristo morrer por você e por mim? Me diga, não há problema maior na nossa vida? Não há situação mais impossível na nossa vida. O pior, o mais difícil que poderia ter acontecido, o que ninguém poderia fazer, Deus fez. Entregou o seu Filho por nós. Por isso, não quer dizer que crescer na fé seja uma coisa assim simples e fácil. Claro que não é. É luta mesmo, é batalha mesmo, é enfrentamento mesmo. No entanto, com as matrizes certas, com a cabeça focada, com o coração cativo ao Senhor, com a mente aberta para entender a palavra do Senhor, um cristão pode viver, pode suportar aflições, pode crer no impossível e pode esperar inteiramente na graça. Ninguém espera na graça se não souber o que é a graça. Ninguém ama ao Senhor de todo o coração se antes não foi amado por Deus. Então a fé não é um salto no escuro, a fé não é uma aposta que se faz. A fé é um exercício de crer, simplesmente porque Deus falou. Deus disse que era assim, Deus disse que seria assim, e por isso nós vivemos. Por isso, o autor aos Hebreus diz que fé é andar olhando, crer naquilo que os olhos não podem ver. Fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Viver por fé é viver como um eleito. Um eleito vive para obedecer às palavras do Senhor pela fé que ele tem, porque o Espírito está trabalhando nele. Você já se sentiu assim? Seu coração já se aqueceu disso? Já ardeu em expectativas de coisas maravilhosas que seus olhos ainda não viram? Se você talvez ainda não tenha vivido isso, reflita nesse instante. O caminho, a chave para abrir essas coisas maravilhosas. Quem ora consegue avançar para além dos seus olhos. Quem não ora tem o limite dos olhos, do senso, dos sentidos. Por isso eu lhe convido a pensar, olha o que diz a palavra de Deus, olha como Pedro estava querendo abençoar as suas igrejas naquela época. E Pedro termina esse versículo então, e aí eu vou pensar um pouco com vocês de maneira exegética até nessa passagem, mas Pedro termina o versículo dizendo, olha, aqueles que vivem no Senhor Jesus Cristo assim, de maneira obediente, com o sangue do Cordeiro sobre si, esses terão graça e paz multiplicadas. É o que eu desejo para você nessa manhã, que a sua vida seja coberta da graça de Deus, que a sua vida, os seus relacionamentos tenham a paz de Cristo e, acima de tudo, que o teu relacionamento com Deus seja pautado na paz que Cristo veio trazer, a paz que excede todo o entendimento. Bom, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Vamos começar a pensar no texto então. Quem é esse homem que escreveu esta passagem? É Pedro, um dos apóstolos do colegiado de 12 apóstolos de Jesus. Qual a distância entre as negações de Pedro e esta confissão de Pedro? O versículo diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Se você conhece a história, você sabe que Pedro nem sempre teve essa segurança. Pedro dizia, enquanto andava com Jesus, que Jesus poderia contar com ele para o que Jesus precisasse, não é verdade?
Umas 2 ou 3 vezes, Jesus, olhando o comportamento dos discípulos, ele perguntou: o que o povo está dizendo que eu sou? E então, uns começaram a falar uma coisa, outra coisa e tal. Uns diziam: olha, dizem que o senhor é um grande profeta, dizem que o senhor é uma pessoa ímpar, diferente. Aí ele fala, Jesus, né, fala: tá, mas e vocês? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou mesmo? Então, Pedro dá, como sempre deu declarações assim. Pedro é o primeiro a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, só faltou ouvir aplausos no colegiado apostólico, né? Que palavra! E Jesus mesmo diz: boas palavras, boas palavras, boas palavras. Ok. Bom, logo depois de falar isso, com essa ênfase, e como que dizendo para os outros: viram? Viram? Eu sei que ele é este aí. Olha, muito bom. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Só que logo depois, Jesus diz: pois o Filho do Homem tem um caminho e ele precisa cumprir o seu propósito. Ele vai para a cruz e morrerá. Aí o mesmo que havia dito: tu és, é o que diz: o senhor não vai não, senhor. O senhor não vai porque eu não vou deixar. Nós não vamos deixar. E até a nossa vida nós colocamos para lhe defender. O senhor não está sozinho, nós lhe defenderemos. E Jesus logo diz para ele: não, isso já não vem de Deus. Isso já não é Deus que está te falando. Isso vem de outra fonte, Pedro. Assim era Pedro, voluntarioso, intenso, mas muitas vezes oscilante. E então, o ponto mais alto, mais crítico da oscilação de Pedro você conhece. É quando ele nega a Jesus. É quando um galo se torna o evangelista da vida de Pedro. O canto do galo trouxe a consciência de que ele era um pecador, de que ele era um desobediente, de que ele estava desonrando aquele que havia estado com eles todos os dias por 3 anos, aquele que o próprio Pedro havia visto no Monte da Transfiguração ter o seu rosto translucidado, ou seja, embranquecido a níveis inimagináveis. O mesmo que ele havia visto lançar, Pedro lançou a rede uma noite inteira pescando, não conseguiu pescar nada. O Senhor Jesus chega no barco e então Jesus diz: Pedro, lança a rede de novo para pescar. E ele diz: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, parece que não tem peixes aqui, Senhor. Mas ele recompõe-se e diz: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede, eu lançarei. E lança para o outro lado e então ajuntou tanto peixe na rede que o barco quase afunda. Pedro havia tido experiências que poucas pessoas na terra tiveram. Mas é ele que diz: eu não conheço não, eu não conheço a pessoa não. E então aquela funcionária, aquela servente diz: mas você tem até o sotaque dele. É como eu carrego de vez em quando esse sotaque meio sulista, meio gaúcho. Como é que eu vou negar que eu venho de lá? Como é que eu vou negar? Se eu falei a minha vida inteira assim, e se eu aprendi, eu fui alfabetizado assim. Então ele tentou negar o lógico, o que era o certo, o que era o correto. Eu não o conheço. Insistiram com ele: você conhece sim, você estava com ele. Ele diz: não, 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 não e não. E sai correndo daquele lugar. E então ouve o galo cantar. E quando o galo canta, Pedro para. E no seu parar, ele procura a Jesus com os seus olhos. E Jesus está olhando para ele. Esse é Pedro. Que distância tem entre o homem que nega por medo de morrer e o homem que diz: Pedro, apóstolo de Jesus? O que aconteceu na vida de Pedro? O que aconteceu foi que na caminhada o Espírito Santo falou com Pedro, explicou a Pedro, convenceu-o dos seus pecados. E então, quando Pedro escreve a sua carta, ele já havia sido o pregador de mais de 3.000 convertidos. Ele já havia vivido a experiência profunda de ver pessoas nascendo de novo, não nascendo de novo do ventre da sua mãe, mas nascendo da água e do Espírito. Ele já havia experimentado
curas impressionantes, tanto as de Jesus como inclusive dele, quando ele e João, subindo na hora nona para o templo para orar, uma pessoa chega e pergunta ou quer uma esmola dele. E ele não tem recurso financeiro para dar, mas ele responde: o que tenho, te dou. O que eu tenho, eu te dou. Recebe, ser curado. Então, o tempo, a distância, não é muito grande entre esse Pedro duvidoso e esse Pedro com a certeza absoluta. Esse é o poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos convence com o seu poder, muda a nossa cabeça, ajusta o nosso foco. E então, quando nós somos tratados assim, como eleitos para obedecer, nós seguimos o mesmo percurso de Pedro. Nós também tínhamos muitas dúvidas. Nós também tínhamos dúvidas, preocupações, incertezas mesmo, acerca da salvação, acerca da vida como um todo, acerca do que o que deveríamos fazer profissionalmente. Esse é o poder de Deus. Ele vai arrumando as coisas na nossa cabeça. Você já se sentiu assim? Você se sente tratado por Deus na sua caminhada? Pois isso aconteceu com Pedro. E então Pedro, esse Pedro seguro, que se chama de apóstolo, de enviado, de serviçal, de trabalhador, de embaixador, ele agora vai conversar com as pessoas que tiveram de fugir daquela região e foram para esses lugares muito distantes, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele conversa com essas pessoas dizendo, é claro que eu vou parafrasear, mas é a maneira mais fácil de você compreender. Ele diz assim: vejam a mim, vejam quem eu era, vejam o que eu fiz. Vocês conhecem alguém que negou 3 vezes o Salvador publicamente, vergonhosamente? Vocês conhecem alguém que falou tantas coisas de boca e depois não conseguiu cumprir? Esse sou eu. Mas se vocês conhecem, se vocês me conheceram antes, eu quero lhes dizer agora que eu sou um enviado dele. Eu fui convertido a ele. E eu vivo para ele. E se preciso, eu morro por ele. Aliás, foi isso que Jesus tratou com Pedro, quando Jesus ressuscitou, e então Pedro e os apóstolos, os discípulos, estão em um barco, e de repente Jesus aparece na praia, assando um peixinho, já ressurreto, e eles vão para aquele lugar desesperadamente. Pedro, mais do que todos, é o primeiro a se atirar na água do barco, e vai nadando, e chega até a orla da praia, e corre e se atira aos pés de Jesus, e glorifica, e diz: Senhor, 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 o Senhor é o meu Senhor. E então, naquele momento, Jesus começa a conversar com Pedro e pergunta 3 perguntas. Tu me amas? Amas? Amas mesmo? E ali o texto diz que Pedro respondeu: eu te amo. Eu amo, Senhor. Senhor, é tu que sabes que eu te amo. E então, Jesus, o evangelista diz que Jesus fez essas perguntas para Pedro, para que Pedro soubesse com que tipo de morte haveria de morrer. Ou seja, o homem que antes tinha muito medo de morrer, agora é instruído a amar ao Senhor sobre todas as coisas, a viver esse amor intencional ao Senhor, mesmo que isso implicasse na sua própria morte. O que aconteceu? Pedro foi morto, como a maioria dos apóstolos, realmente como um mártir, realmente como alguém que defendia com a sua própria vida a fé que estava em seu coração. Esse é Pedro. Essa é a trajetória do apóstolo Pedro, que pode falar a essas pessoas de todos os lugares o que é santidade no Espírito, a santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha, para Pedro obedecer a esse chamado, a essa instrução, a essa ordem, já a gente consegue olhar e perceber que Pedro não tinha força para isso. Todas as vezes que Pedro dependeu de si mesmo, ele fracassou. Se tem um homem que tem um histórico de fracassos em termos de resposta, é Pedro.
mas também em cima de toda essa plataforma humana, de toda essa dificuldade do ser, em cima de toda essa fragilidade do pecado, do ser humano, como alguém que tem uma tendência a pecar naturalmente, tem uma tendência a não cumprir com a sua palavra, tem uma tendência a não responder positivamente às coisas do Senhor, é justamente em cima dessa plataforma que superabundou a graça. O Espírito Santo levantou Pedro. O Espírito Santo levantou esse homem para que ele pregasse a primeira pregação de Pedro. Ela é absurda aos entendimentos dos judeus. Aquele mesmo que teve medo de morrer é o que começa uma conversa com uma multidão dizendo assim: Deus enviou o seu filho, era filho de Deus aquele que vocês mataram. Foi Deus que enviou. Vocês o odiaram, vocês o crucificaram, vocês o humilharam, vocês o ridicularizaram. Mas ele era o Filho de Deus, é como se Pedro dissesse, eu mesmo demorei para compreender isso, mas ele era o Filho de Deus. E o Senhor transformou o mal que vocês fizeram de matar o Filho dele, o Senhor o transformou em Senhor e Rei. E então os judeus ficaram sem saber o que dizer. E só fizeram uma pergunta: que faremos então, varões galileus, se nós fizemos isso? Que faremos então? É possível fazer alguma coisa? E Pedro disse: arrependei-vos, arrependam-se, arrependam-se e sejam salvos, sejam batizados, diz em outro contexto, vocês e as casas de vocês. O ódio transformado em amor. Quando Pedro negou a Jesus, ele não recebeu o ódio de Jesus, ele recebeu a compaixão de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar compassivo. O Senhor Jesus sabe que nós não somos anjos, Ele sabe que nós somos seres humanos. Por isso Ele nos olha com estes olhos, os olhos de quem cuida, os olhos do bom pastor. Bom, Pedro passou por essas experiências, são experiências muito fortes, muito intensas, e eu gostaria de trazer um pouco disso para você, para a nossa manhã, para essa devocional, para a sua vida devocional. Quem você é no reino? Quem nós somos no reino? Pedro disse quem ele era. Ele disse: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo que vive pregando essa fé ao mundo. Eu quero te convidar a ser um cristão autêntico, genuíno. Se você tem um nome escrito no livro da vida, como Pedro, como todos aqueles que são eleitos, escolhidos pela presciência de Deus, pela soberania de Deus, todos aqueles que são de Deus, eles são peregrinos nessa terra. Eles vivem um tempo aqui. Esse aqui não é o nosso céu, isso aqui é a terra. E dentro desse tempo em que aguardamos, nós vivemos com os nossos olhos e o nosso pensamento nas coisas do alto. Eu quero perguntar isso para você nessa manhã. Onde estão os teus pensamentos? O que você tem pensado? O que tem ocupado a tua mente? Você acorda de manhã, alguns acordam cedo, outros acordam tarde, eu acordo na casa de 6 e pouco todos os dias. O que lhe vem à mente? Se as coisas de Deus não lhe vêm à mente no seu acordar, é possível fazer um exercício de procurar a Deus antes de tudo? A devocional, ela tem essa condição, esse poder de nos ajudar a começar o nosso dia. Por isso nós estamos fazendo essa devocional aqui neste horário, agora. Então, se você tem um nome escrito no livro da vida, se você é um cristão, eu quero lhe convidar ao exercício de uma fé genuína. Creia em Deus. Creia verdadeiramente em Deus. Não tenha fé na sua fé. Não tenha fé na crença que você tem em Deus. Creia nele. Nele. Creia com todas as tuas forças que o Senhor a tudo governa. Que o Senhor conduz o mundo e tudo o que nele há. Que o Senhor sabe o que está fazendo. Creia que o Senhor tem uma vontade santa, boa e agradável. E que a vontade dele é melhor que a nossa. Você não pode crer na sua vontade. Nós não podemos fazer orações crendo tanto na nossa vontade que Deus, ou fazendo de Deus alguém obrigado a atender a nossa oração. Deus sabe de todas as coisas. Tem orações que Deus atende.
E tem orações que Deus não atende e nem pode atender por causa da sua santidade e dos seus desígnios. Como nós poderemos colocar a nossa vontade na mesma altura da vontade de Deus? Ele é o Santo de Israel, Ele é o que está em todos os lugares, Ele é o que sabe de todas as coisas, Ele é o que está em todos os tempos. Por isso eu quero te convidar a uma fé genuína. A verdadeira fé é aquela que aceita um não de Deus e diz, seja feita a tua vontade. Nos dias atuais eu tenho visto formas diferentes de fé. E uma das mais perniciosas, eu acho, uma das mais terríveis na vida cristã é aquela fé triunfalista, que a pessoa, por ela crer, ela diz, eu creio, Deus tem que me atender, porque eu creio. E isso, na verdade, não é fé. A verdadeira fé é quando nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida debaixo da soberania de Deus e amamos os seus desígnios e amamos a sua vontade. Quero lhe convidar a uma fé viva, a uma fé prática. Se você é um cristão, se o Evangelho chegou até você, você não é o último dos cristãos da terra. Quando o Evangelho chegou até você, modificou a tua vida, agora você precisa levar esse Evangelho para frente. Como você foi amado, amada por Deus, você precisa amar agora ao teu próximo. E a melhor maneira de amarmos as pessoas que nós, entre aspas, amamos, nossos familiares, nossos colegas, nossos amigos, a melhor maneira de demonstrar amor é falando de Jesus. Então eu quero te convidar a ser alguém que fale de Jesus, que tenha alegria em falar de Jesus, que não tenha vergonha em colocar que você é um cristão lá nas suas redes sociais, nas suas plataformas. Quero te convidar a ser alguém que, porque é eleito para ser um cristão, obedece ao mandamento de fazer discípulos. Quero te convidar a ser alguém que vive com a alegria de ser um salvo. E então, por causa disso, por ser um salvo, espalha essa alegria, espalha a alegria da salvação. E tem nessa alegria, a alegria da salvação, no seu sorriso, no brilho dos seus olhos, na sua forma de falar, transmite verdade. Não transmite uma coisa hipócrita, uma representação, uma cena. É você, um cristão, eleito para obedecer ao Senhor. E você ama isso, e por isso você faz, mesmo que o mundo não ache isso um valor tão grande. Quero te convidar a refletir nessas coisas, pensando que é possível vivermos como Pedro, como cristãos enviados para o mundo. Nós não somos apóstolos como Pedro. Pedro era um dos 12 apóstolos, só houve esse número, desse apostolado, desse grupo, só estes 12. Mas nós somos aqueles que são enviados ao mundo para levar a mensagem apostólica, para dizermos ao mundo graça e paz. A graça de Deus, a paz de Cristo esteja sobre você. A minha oração e a minha expectativa nessa manhã é que a palavra de Deus possa ter ajudado você na sua fé, que a palavra de Deus possa ter sido como que um bom alimento, um bom café da manhã. Imagine aquele café da manhã com café, leite. Eu cheguei aqui hoje na TV e fui recebido com um cafezinho, Tainá, Roberto e irmãos aqui, um cafezinho gostoso. É muito bom acordar com o café da manhã, não é não? Aí junte-se a isso lá na sua casa, na sua mesa, alimentação saudável, cuidado com o carboidrato, cuidado com o açúcar. Depois de se alimentar, faça o possível para se exercitar de alguma maneira, cuidar do seu próprio corpo. Já pensou começar um dia assim? Pois é isso que eu gostaria que a palavra de Deus fizesse com a sua alma, com o seu espírito. Que a palavra de Deus fosse isso para você, algo bom dentro de você. Algo que vai te fazer, nesse dia, um eleito para obedecer com alegria às coisas do nosso amado Deus. Fico feliz e agradecido, dizendo que se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, de acompanhar a vida devocional, de viver esse programa A Vida Devocional, é uma oportunidade sempre de você aprender mais do Senhor. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus, dizer que estou à disposição sempre que puder para ter esse momento com todos vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus.